dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Santo Espírito esteja presente entre nós. Amém. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. De forma muito especial, acolhemos, então, a família Tesma, né? Está aqui conosco, parte dela, pelo menos. Sejam bem-vindos. Aqui é a casa de vocês, né? Também. Então, as portas sempre estarão abertas para recebê-los. Eu quero saudar a cada um e a cada uma de vocês com as palavras que encontramos em Mateus capítulo 24, versículo 42. Oi, Elisa já vem assinando. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Eu repito. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Eu não sei vocês, mas eu já passei pela experiência de ficar vigiando uma noite inteira em claro. E eu lembro que no dia seguinte eu estava muito cansada, exausta. E naquela noite eu tive que ficar, na segunda noite eu tive que ficar ainda mais um pouco de tempo acordada até mais tarde. E eu lembro que eu adormeci e eu acordei com a minha mãe chamando e eu não sabia onde eu estava. O cansaço físico faz isso com a gente, né? Não é sem razão que Jesus ele diz: fiquem vigiando. Vigiar é difícil muitas vezes, principalmente quando o cansaço nos pega. No trânsito, acontecem muitos acidentes justamente porque as pessoas estão cansadas, então não conseguem dominar o sono. Mas nessa vigília, à espera do nosso Senhor Jesus Cristo, os nossos corpos estejam atentos, mas ao mesmo tempo descansados na palavra da promessa do nosso Senhor. Ontem falamos um pouco sobre este tempo, né? Da volta de Cristo, do reino celestial, da nossa vida, que é uma viagem. Da nossa vida que pega a embarcação muitas vezes erradas, outras vezes corretas, né? Mas que cada um de nós possamos ter a certeza em nosso coração de que estamos sim vigiando, estamos na embarcação correta rumo ao reino celestial. Que essa palavra não nos traga aflição, mas nos traga paz e alegria. Alegria da espera, esperança pela vinda do nosso Jesus. Assim seja. Amém. Convido a cantarmos um hino ao erguermos as mãos. Nós
Querido Deus e amado Pai, aqui nos encontramos na Tua presença, na presença do Santo Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E a Ti queremos, ó Deus, erguermos a nossa voz em todo louvores ao Teu nome, reconhecendo a Tua majestade e a Tua grandeza, reconhecendo que Tu és o Senhor das nossas vidas. Também diante de Ti, ó Deus, queremos clamar pelo Teu perdão, pela Tua cura, ó Deus. Clamar que o Senhor possa nos guiar ao caminho da luz, ao caminho do reino celestial. E que diante de tantas dificuldades, ó Deus, não venhamos a tropeçar, ou talvez até nos acostumar a viver em uma vida contrária a que Tu queres para nós. Perdoa-nos quando nos acostumamos a essa rotina. Perdoa-nos, ó Deus, quando o nosso solo é infértil, quando não semeamos a boa semente da palavra. Perdoa-nos, ó Deus, enquanto Teus discípulos não vivemos imitando os Teus passos. Nós aqui estamos e queremos reconhecer que somos pessoas falhas e pecadoras e que pecamos, ó Deus, até mesmo quando estamos em silêncio. Com os nossos pensamentos, ó Deus, nós planejamos coisas que são contrárias a Ti. Por isso, Te clamamos, purifica-nos em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Nós, diante do perdão de Deus, só podemos clamar por meio de um hino, que a fidelidade dele seja sempre presente em nós. É difícil termos palavras para agradecer todas as bênçãos de Deus, e o perdão é uma dessas bênçãos. Deus tem nos perdoado, tem nos purificado, e é por meio do Seu perdão que nós podemos esperançar em vida verdadeira, e assim também podemos cantar "Não tenho palavras para agradecer". bons e atenciosos uns para
para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Nós somos ricos em graça, ricos em receber, mas infelizmente ainda somos pobres a oferecer perdão e a pedir perdão. Mas que a riqueza de Deus possa encher o nosso ser, e que assim como somos perdoados, também possamos perdoar. Que assim como somos amados, e somos muito amados, que possamos amar sem medida. Diante da confissão sincera e com fé, eu declaro perdão dos nossos pecados em nome do Trino Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vivemos em um mundo cercado de maldade, de injustiças. Nós vivemos em um mundo onde não só ouvimos rumores de guerra, mas muitas vezes presenciamos elas, inclusive em nossos lares. Muitas vezes, algumas pessoas nem querem voltar para casa. E a casa deveria ser um abrigo seguro. Mas é um lugar de guerra, de discussões, de acusações, de injustiças. Mas diante de Deus nós também podemos clamar pela sua misericórdia. Que Ele se compadeça da nossa incapacidade de sermos pacificadores, de oferecer paz e de sermos a paz que o mundo precisa. Que diante de um mundo que vive em guerra por tudo, que nós sejamos aqueles que oferecem a paz de Jesus Cristo. E eu quero clamar a comunidade para em uma só voz pedirmos a Deus que tenha compaixão do mundo inteiro, compaixão dessas guerras que temos ouvido, compaixão de tantas vidas que têm sido ceifadas, compaixão de tantas pessoas que têm morrido sem ouvir e sem se entregar ao seu Evangelho. Ó Deus, tem compaixão, queria isso. Cantemos. ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia,
voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Quando passamos por situações difíceis, tal qual o povo de Israel, que viveram um tempo sendo escravizados, nós acreditamos que esse tempo nunca vai passar. Parece que vai durar para sempre. Mas a promessa de Deus é contrária a isso. Deus nos diz que os que semeiam com lágrimas irão colher com júbilo, irão colher sorrindo, cantando. E que diante das dificuldades que nós estamos passando ao semear a palavra de Deus, nós possamos ter a esperança de colher esses frutos cantando de alegria ao Senhor que tem regado as nossas sementes. Amém. Antes da palavra, cantamos mais um hino. Buscai primeiro o reino de Deus. Alguns desenhos e lápis de cor para a Elisa ficar pintando, então, já que está chovendo, né, para não sair lá fora. E convido então o Mário, que irá nos trazer a mensagem nessa manhã. Convido a comunidade a orarmos então por ele. Querido Deus e amado Pai, te damos graças pela vida do Mário. Te damos graças, Senhor, pelo testemunho de vida dele e pelos dons que ele tem colocado à tua disposição, à disposição da tua igreja. Que nessa manhã, usado pelo teu Santo Espírito, ó Deus, ele possa falar aos nossos corações, lançar sementes, e que a partir do teu Santo Espírito essas sementes cresçam, floresçam e gerem frutos com valores do teu reino. Assim oramos e pedimos a tua bênção sobre ele, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, é uma alegria poder estar aqui com vocês nesta manhã, nesse tempo. Nem toda palavra, não, eu me atrapalhei, vamos começar de novo, né? A gente não vive só do pão, a gente vive da palavra do Senhor, né? Há 40 anos eu cheguei nessa casa, 1983, correndo atrás de uma moça, né? Correndo atrás de uma moça que
Não só. Não só, né? Vindo também estudar na Faculdade de Teologia em São Leopoldo. E Niterói se tornou, desde então, um lar espiritual, né? Desde aqueles anos, passados 40 anos, como eu disse, né? Foram 6 anos vividos aqui, muito intensamente, com alguns de vocês que, como eu, também mudaram. Mudaram por dentro e por fora. Aumentaram, se complicaram, e também se alegraram por muitas coisas boas que passaram nesses anos. Então, eu sou muito grato, Paula, pelo convite que você me fez, pela oportunidade de poder dividir e compartilhar a palavra do Senhor nesta manhã, nessa casa que, como eu disse, não é apenas uma casa qualquer. Ao longo desses anos, e principalmente nesses últimos 20 anos em Curitiba, a gente acaba circulando por uma porção de lugares diferentes. Agora não mais tanto, agora estou entregando isso aos mais jovens, ainda que não quero entregar completamente, mas, enfim, aqui é um lugar especial. O texto de hoje, para a reflexão da Palavra de Deus, se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, os versículos de 1, inicialmente de 1 até 12. Eu estou lendo na versão da NVI, então se alguém tem uma versão um pouco diferente, eu espero que isso não atrapalhe para demais. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, a 60 e até 100. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho com os 12 e outros que estavam ao seu redor, lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Jesus lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Até aqui, uma primeira parte da leitura.
Não é nenhuma novidade, todos nós sabemos que nós vivemos num tempo de muitas informações. A tecnologia da informação é avassaladora. Nós somos muitas vezes sufocados, para não dizer esmagados, pela quantidade de informações que recebemos e não damos conta. Nós não damos conta. Há muita informação que chega dos nossos celulares, dos nossos computadores, chega através dos canais de televisão, sejam eles canais públicos ou por assinatura. E cada uma dessas vozes e cada uma dessas informações procura de alguma maneira chamar a nossa atenção e nos cativar para que a gente fique ali ligado. Pelo menos comigo é assim. Não sei como é que é com vocês. Né? Chegou, saltou alguma coisa na tela do celular, vou lá olhar. Tá? Esse cenário de redes sociais, esse cenário de hiperinformação, hipercomunicação, marca os nossos dias. Alguns estudiosos modernos, pessoas que se dedicam a pesquisar esse fenômeno, né, que a humanidade vive, porque isso literalmente atravessa os continentes. Não é uma questão simplesmente nossa, brasileira. Ainda que, segundo alguns estudiosos, os brasileiros são aquele grupo de pessoas que usam muito redes sociais. Talvez isso tenha a ver com esse nosso jeito muito relacional de ser. É bem provável que sim. Se eu me lembro, alguns anos, no passado, que eu e eu estivemos fora do Brasil, as pessoas com as quais nós convivíamos, elas não eram tão afeitas a relacionamentos tão próximos, né? Então, assim, a gente cumprimentava era, assim, quase que desejava que se mantivesse um metro de distância, né? Eu estou brincando com o ironizando. Então, essa proximidade, esse calor humano, esse anseio de falar é muito nosso também. Né? E o que nós temos aí? Nós temos, diante desse cenário de muita comunicação, de muita informação, nós temos a necessidade, coloca-se para nós quase que a exigência, o desafio de ouvir de maneira seletiva. Né? O que nós vamos ouvir? Quais são os critérios que nós vamos usar para ouvir isso e deixar de ouvir aquilo? O que é verdade? O que é mentira? Né? Nesse cenário. O fenômeno das fake news, né, que é mais do que simplesmente uma mentira, mas é uma mentira muito bem elaborada, muito bem medida. Né? Nós sabemos o quê? Que isso nos envolve. Nós não escapamos dessas arapucas. Nós recebemos e às vezes aquilo nos comove de tal forma que imediatamente pelo WhatsApp a gente já leva adiante, diz, eu tenho que passar adiante, não vou segurar isso aqui. Então, seletividade, critério no que se ouve, no que se passa adiante, no que chega aos nossos ouvidos, nós nem sempre temos. Vamos ser honestos conosco mesmo. Eu estou começando a falar, falando de mim mesmo. Tá? Tenho um conhecido que diz, olha, antes de passar adiante, espera 48 horas. Tá? 48 horas é um número assim meio, como é que se diz assim, padrão, não é que é preciso esperar 48 horas. Tá? Mas não passa de imediato. Não transmite de imediato. Tá? Enfim, são coisas que todos nós sabemos, lidamos e muitas vezes nos deixam em aperto. Tá? Assim, nesse sentido, o texto bíblico que nós lemos agora, né, ele aponta para algo muito interessante. Né?
Nos dias de Jesus, assim como hoje, as multidões, e nós também fazemos parte, né, de multidões, elas saíram atrás daqueles que eram os grandes influencers. E Jesus foi um grande influencer, um grande influenciador. E o que Jesus falava cativava as pessoas. Em algumas passagens dos evangelhos é dito que ele falava com autoridade, que as pessoas diziam: olha, a gente nunca viu algo desse tipo. É uma surpresa, é algo surpreendente. E Jesus, reunindo as pessoas acorrendo a eles, formando multidões. Ele até precisava de uma espécie de um púlpitozinho especial, que era um barco que tinha que ser empurrado, como a gente leu agora há pouco no texto, porque o pessoal foi se chegando e foi tomando a beira da praia, e eles estavam, peraí. Sem microfone, né? Poxa, eu fico pensando, né? O que seria de nós, comunistas, se não tivesse microfone? Tá? Eu ainda comecei, Paulo, numa época que a gente gastava bastante gogó, mas felizmente tem essa vantagem hoje. Jesus falava e as pessoas o ouviam. Jesus começava dizendo: ouçam, ouçam. Por que Jesus começa a sua pregação, a sua reflexão, vamos dizer assim, dessa forma, em dizer para as pessoas: ouçam? Porque ele vem de um povo, o povo hebreu, o povo judeu, que desde muito cedo aprendeu algo fundamental: o fato de que Deus fala. Deus fala. Deus disse: haja luz, e houve luz. Ou seja, o povo judeu tem uma história de relacionamento com um Deus que fala. Diferente dos povos circunvizinhos do Israel bíblico, os deuses que rodeavam Israel na antiguidade, nas vizinhanças, muitas vezes eram estátuas mudas. Os profetas mesmo dizem isso. Quando a gente lê um pouquinho os profetas judeus, a gente vai percebendo que eles dizem: olha, vocês dão atenção para esses bonecos aí, que não sai nada da boca deles. Absolutamente nada. Enquanto que o Senhor Deus de Israel fala. Por isso, queridas, Jesus, quando começa a sua pregação, ele usa algo que os seus contemporâneos sabiam muito bem. Eles precisavam ouvir. Lá no livro do Deuteronômio, um livro antigo, dentro da tradição do Antigo Testamento, diz, né? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus. Deus criou o ser humano para ouvir, porque Ele fala. E é exatamente em função disso, em função dessa trajetória, desse costume, ou a gente vai dizer, desse entendimento bíblico, teológico, que Jesus vai dizer para os seus ouvintes e para as multidões: ouçam. Vocês podem ouvir.
Essa é a primeira coisa. Ouçam, vocês podem ouvir. Vocês não estão o quê? Diante de um ídolo. Vocês não estão diante de um Deus que olha para vocês como se fosse uma estatueta muda. E aí Jesus conta essa parábola que nós lemos há pouco, né? E ele fala de algo que era muito comum na época. Se a gente remonta 2000 anos atrás, o território do Oriente Médio e a chamada Palestina bíblica era uma terra agrária, não era industrial, muito menos comercial como é hoje. Era uma terra de camponeses, era uma terra de artesãos, de pequenos comerciantes e de muitos agricultores. E Jesus pega justamente uma imagem que todas as pessoas em geral conheciam, a imagem do semeador. Ele fala de um semeador, ele fala de uma semente, ele fala de diferentes tipos de solo e ele fala do resultado do plantio. Dificilmente alguém não entenderia essas coisas tão elementares. É mais ou menos como 2 mais 2 igual a 4, pelo menos na matemática convencional ainda permanece, né? Jesus fala olhando a boca do povo. Jesus é aquele que transita entre as pessoas e ouve como as pessoas falam. Contudo, chama a atenção que mesmo usando esse recurso de falar de forma tão simples, tão básica, tão elementar, qual foi a reação dos 12 e das outras pessoas quando estavam a sós com Jesus? Se a gente lê o texto bíblico, o que a gente percebe? No versículo 10, quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Claro, Jesus estava falando de forma metafórica. Ele estava usando uma imagem comum, mas as pessoas não entenderam. Ele já tinha dito: fiquem ligados, ouçam, fiquem atentos. Apesar disso, as pessoas não compreenderam. E o que nós temos? Jesus não transmite apenas um conjunto de informações. Jesus não é simplesmente aquele que vai lá e diz o seguinte: olha, venho aqui para vocês para repassar mais um universo, uma quantidade X de informações. Ele vem falar daquilo que ele mesmo chama o mistério do reino de Deus. Mistério. Mistério. Essa é a palavra que Jesus fala. Fala também do reino de Deus. Tá? Em que consiste esse mistério? O que é mistério do reino de Deus? Que coisas são essas? A gente muitas vezes assim vai ao longo da vida ouvindo: Jesus fala do reino de Deus, a pregação de Jesus é acerca do reino, buscar o reino e a sua justiça. Cantamos. Mas o que é isso? O que é afinal isso? Vou convidar vocês para que a gente possa ler um pouquinho mais adiante, né? Completar a leitura dessa manhã. Paula, você me avisa o tempo que eu tenho, está me cortando, tá? Você me conhece, sabe? Né? Então, verso 13. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entenderam essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? A
dos 12 para aqueles que estavam com ele. E aí ele começa. Ele diz: o semeador semeia a palavra. Essa é a primeira informação que tudo dá. E mais do que uma informação, é uma clara explicação. Algumas pessoas se assemelham à semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. O que acontece? Logo a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Diz Jesus ainda: outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações da vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. E aí Jesus faz menção de um quarto grupo. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por terra. O que nós temos aqui? O semeador, Jesus, ele não diz isso, mas deixa isso implícito. O que ele sai a fazer? Ele sai a semear a palavra de Deus. E essa vai cair em diversos lugares distintos. Uma, diz ele, caiu à margem da estrada. E hoje, para nós, as nossas estradas, pelo menos grande parte, a gente já tem a estrada asfaltada, às vezes tem um lugarzinho ali para estacionar o carro, mas a gente tem que imaginar as estradas do antigo Israel, ou da antiga Palestina, melhor dito, que eram estradas o quê? Empoeiradas. Os caminhos por onde Jesus andava eram caminhos empoeirados. E ao lado havia muitas pedras. Então isso é muito comum para o seu ouvinte saber que Jesus está caminhando, os seus pés estão ficando empoeirados de tanto ele caminhar, e ele vai lançando a semente e ela vai caindo nas pedras que estão justamente do lado dessa estrada empoeirada. Conforme Jesus se encaixam nessa situação, diz ele, usando essa metáfora, pessoas que ouvem a palavra. Ele volta a dizer, elas ouvem, porque elas têm capacidade de ouvir. Mas o diabo age rapidamente para retirar o que foi semeado. O que nós temos aqui? Jesus chama a atenção de que a palavra de Deus tem um inimigo, que a palavra de Deus tem um adversário. E esse adversário é o diabo. E ele tem todo o interesse de que a palavra de Deus não chegue aos nossos corações. Então Jesus é extremamente realista e diz, olha, a palavra muitas vezes lançada, antes que ela chegue ao coração das pessoas, o inimigo de Deus, o arruinador das vidas humanas, o diabo, vai lá e acaba. O apóstolo Paulo, nas suas muitas viagens missionárias, ele lembra disso em mais de uma ocasião. Menciona aqui um versículo apenas, 1 Tessalonicenses 2,18, onde ele fala justamente que o diabo está
assim, sempre tentando de alguma forma impedir que a palavra de Deus chegue aos corações humanos. Então esse é o primeiro cenário. Um segundo cenário, o semeador, Jesus, segue o seu rumo e lança a semente, que agora caiu em terreno que ele chama de terreno pedregoso, e identifica aqui um grupo de pessoas que recebe euforicamente a palavra de Deus. Essas pessoas expressam com alegria chegar à palavra de Deus. Quantas vezes, participando de encontros, vi pessoas, eu mesmo, euforicamente, dizendo: Senhor, a ti me entrego. E é aquela onda de comoção, aquela onda de entusiasmo. Mas vem a segunda, vem a terça, vem a quarta. E o que acontece? Vai ficando para trás. Vai ficando para trás. Não é por acaso, nós não deveríamos estranhar isso. Aqui Jesus nos alerta que pessoas entram e saem dos nossos templos, das nossas igrejas, para a gente atualizar isso, de tal forma que por vezes elas se entusiasmam com a pregação da pastora, ou de quem aqui está pregando, ou com o testemunho de alguém da comunidade, permanece aqui poucos dias, poucas semanas, quem sabe um ano, e zarpam. Interessante que numa outra tradução é dito que essas pessoas são pessoas do momento. São pessoas que se encantam com o momento, se deslumbram com o momento. Algo que tem marcado o nosso tempo também é a questão de alguém perseverar em algo que decidiu. Perseverar em algo que decidiu. Isso a gente vê tristemente não acontecendo, por exemplo, em casamentos. Eu não quero ser moralista aqui, porque eu sei que existem várias razões para um casal muitas vezes não ir adiante no seu casamento. Mas que também, muitas vezes, o casamento é marcado pelo momento e não pela continuidade. É verdade. É verdade. A festa é linda, é encantadora. A gente gasta um monte, mas do dia a dia, né? Uma senhora nos alugou a sua casa na Alemanha, e ela foi casada com um soldado que estava no campo de guerra, na Segunda Guerra Mundial. E o que aconteceu? Ela disse que ela resolveu casar com ele durante a guerra. E a mãe disse: você é louca. Você vai casar com um homem que você mal e mal conhece, e que hoje vai estar aqui e amanhã já não vai estar, e de repente, né, acabou tudo. Aí ela disse para a mãe, assim, com muita personalidade, né, que nem a minha sogra, né? Com muita personalidade, ela disse: mãe, deixa eu fazer os meus próprios erros, como fizeste os teus. Ela tinha 20 e poucos anos de idade. Deixa eu fazer os meus próprios erros. Ela casou. Ele foi, voltou, a guerra terminou em 45, ele voltou. Aí ela disse, quando ele voltou, ela disse o seguinte: então agora veio o dia a dia. Veio o dia a dia. E quando veio o dia a dia, ela disse: olha, eu peguei o nosso filho pequeno, nós temos um filho, peguei um trem e me mandei. Fui embora. Porque ela disse: com este homem eu não vou viver. Mas entendendo que aconteceu algo interessante. A criança, que já tinha 2 anos e pouco, falava: papai, 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 papai.
E ela foi se incomodando com aquele Deus. Papai. Ela passou alguns dias, semanas com os seus familiares, voltou porque ela disse o seguinte: eu hoje não me entendo com esse homem, mas essa criança precisa de um pai. Eu vou ter que me achar com ele. Eu vou ter que me achar com ele. E depois ela disse: olha, nosso casamento não foi fácil. Nós dois éramos pessoas tinhosas, cabeças duras, teimosos. O casamento aconteceu no momento. Às vezes nós temos cristãos de momento. Eu preciso avançar por tanto tempo, senão vocês vão dizer, né? Da Maria, chega, nós vamos embora, tá? Entretanto, quando a lealdade à palavra de Deus exigir, né, sofrimentos e hostilidades, Jesus destaca que essas pessoas abandonarão a palavra que lhes falou, né, que ele falou a elas. Por quê? Porque falta raízes, falta aprofundamento, falta mais do que só emoção e entusiasmo circunstancial, falta mais do que só um momento deslumbrante de vida. Falta o dia a dia, falta a oração diária, falta muitas vezes, porque a leitura regular da Bíblia, a participação regular na vida da igreja, que nos ajudam, nos garantem. O Evangelho e a vida com o Evangelho nem sempre nos garantem bons dias. Há momentos, e não são poucos os momentos, onde você e eu vamos ser, mais do que imaginamos, quem sabe até agora, confrontados. Por que você pensa isso? Por que você é preconceituoso? Ou preconceituosa? Um outro trecho. Semeador, Jesus andou mais uma parte, lançou a semente de novo e essa caiu entre espinhos. E ao cair entre espinhos, aqui Jesus descreve que são pessoas que ouvem, outra vez, todas elas, quase que aqui, ouvem. Mas as angústias, os medos, os diversos anseios, né, e a segurança, Jesus fala em engano dos bens materiais. O engano dos bens materiais leva as pessoas a relaxarem a sua relação. Quantas vezes eu me ocupo comigo mesmo, com as minhas angústias, as minhas aflições, eu me encerro em mim mesmo, de tal forma que nem enxergo mais o Senhor Jesus que fala comigo. Vivemos talvez uma geração, ou um tempo, onde cristãos se preocupam intensamente em estarem bem consigo mesmo. O que é bom? O que é bom? Mas não é bom estar de bem consigo mesmo e de mal com a palavra de Deus. Quase que essa versão meio assim, terapêutica, mágica do cristianismo, que me deixa de bem comigo mesmo, mas de mal com a palavra de Deus, não é evangelho. É alguma outra coisa que a gente ainda não sabe. E indo para o fim, né? Há um quarto e último grupo de pessoas que Jesus diz que são semelhantes a uma boa terra, que elas ouvem a palavra, aceitam, geram frutos, e geram frutos de forma diferenciada. É interessante que Jesus diz aqui, alguns vão produzir 30, outros vão produzir 60, outros vão produzir 100. Entre nós, como igreja, queridos, nós nem todos fazemos as coisas com a mesma intensidade, com a mesma quantidade. Nós somos diferentes. Alguns se envolvem mais em algo ou em coisas que dão visibilidade. Outros se envolvem naquilo que se chama enterrado, que não aparece. Né? Quando se diz que um prefeito passa os seus 4 anos de mandato enterrando um cano, ele tem assegurado uma coisa: ele
não vai se reeleger, porque as suas obras não têm visibilidade. Muitas vezes, né, nós damos valor a pessoas cristãs com muita visibilidade. Muitas vezes os pastores e as pastoras, eu falo agora no sentido de autocrítica, né, no sentido de autocrítica, nós queremos um grau de visibilidade. E Paulo, fique tranquilo, estou falando de você. Né? Mas muitas vezes nos tornamos pessoas que querem literalmente ser tão grandes, querem mostrar que estão produzindo a 100 por 1, mas as pessoas simples não chegam mais perto. Eu tenho um conjunto de pessoas conhecidas que são grandes figurões. Não são muitos, é verdade, mas as pessoas simples não chegam perto, se tornaram pastores inacessíveis. Inacessíveis. Somos diferentes, realizamos coisas diferentes, né? E o que acontece? Em resumo, não podemos passar a régua e dizer todos têm que fazer na mesma intensidade, produzir na mesma quantidade. Não somos uma máquina de produção, uma linha de produção. Como cristãos, há alguns que vão se dedicar um pouco mais a isso, outros um pouco mais àquilo, outros vão ser o quê? Vão ser extremamente intensos e dedicados a uma porção de coisas. Talvez eu tenha que arriscar e dizer, nem todos amam e servem com a mesma intensidade. Mas vejam bem, quem diz isso é Jesus. Não sou eu. É Ele que está dizendo. E isso faz toda a diferença. Não sou eu que estou dizendo. Você está produzindo pouco, você está produzindo muito. É Ele, o Senhor da igreja. Então não me cabe ficar mostrando e apontando. Você está produzindo pouco, você está produzindo muito, você está produzindo excelentemente. De jeito nenhum. É a palavra de Deus, diante do Senhor Jesus, que vai dizer para cada um de nós, né, o que é a nossa real situação. Ao fazer essa interpretação da sua parábola, Jesus revela o mistério do reino, que é o quê? É o lançamento da palavra, sua aceitação provisória ou permanente, sua rejeição e ainda a sua frutificação. E esse é o mistério do reino. O reino de Deus nada mais é, na visão de Jesus, do que a palavra de Deus ser lançada, ser acolhida, ser recebida, ser vivida e frutificada. Em Isaías 55 diz que a palavra de Deus não volta vazia, ainda que quando ela volte para Deus possa revelar o quê? A nossa dureza de coração. A palavra de Deus é palavra que transforma. Quando devidamente aceita, ela produz frutos de forma contínua, de maneiras distintas. Não é uma palavra qualquer, ela é palavra de Deus. Ela guarda corações que não sejam insensíveis e que não recebam essa palavra de má vontade. Por isso o autor de Hebreus disse: hoje, se ouvirmos a voz de Deus, não endureçamos os nossos corações. Por que o autor de Hebreus diz isso? Porque nós podemos endurecer os nossos corações. Você e eu corremos o risco diário de endurecermos os nossos corações. Quero concluir. Já disse que estava indo para o fim e agora tenho que concluir. Curioso, antes da conclusão, fazer uma breve menção. Houve também quem protestou contra essa ideia de lançar semente em solos tão diferentes e tão desqualificados. Um poeta germânico chamado Goethe satirizou
ele fez uma sátira dessa palavra de Jesus. Ele disse, num dos seus poemas chamado Irmineu, citação de Goethe agora: anda, pois a recompensa não é pouca. E agora vem a crítica: não ao incerto, como aquele semeador, que tua semente, aquele semeador, que tua semente não seja um joguete do acaso, que cai ora aqui no caminho, ora ali entre espinhos. Não! Semeia com inteligência, como também com maturidade, com mão viril constante, de tal forma que a bênção virá sobre a terra lavrada. Goethe, que nunca se soube bem ao certo o que era em termos de fé, ele tem razão quando a gente pensa em termos de raciocínio humano. Parece extremamente tolo e insensato lançar a semente de qualquer forma, sem estratégia, sem uma boa comunicação, sem um bom planejamento. Nós estaríamos certamente fadados ao fracasso, segundo a visão do Goethe e segundo a visão do Paulo. Mas com a palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus, ela não está destinada ao sucesso segundo medidas humanas. Não está destinada ao sucesso. O crescimento volumoso de igrejas não significa o crescimento da palavra de Deus. Sua aceitação ou rejeição está o quê? Está colocada diante de cada um de nós. Fica então a oferta e o alerta. Hoje nós também podemos ouvir. Hoje nós podemos ouvir a palavra de Deus, que não é igual à minha palavra, mas é a palavra que o Espírito Santo de Deus comunica no coração de cada um de nós, nesta hora e nesse instante. E que apenas usa essas minhas frágeis palavras, incompletas, imperfeitas, para comunicar a palavra de Deus. Sejamos como aqueles que têm ouvidos para ouvir. É o meu desejo, é a minha oração. Como aqueles que aceitam, como aqueles que permanecem e conseguem frutos. Que Deus nos ajude. Amém. Amém. Podemos orar? Pode ser? Podemos ficar em pé e orar? É possível? Você já tem fazer a oração? Pode ser uma oração. Então tá. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Ela é verdade, ela é caminho, ela é palavra que cada um de nós carece a cada dia. Que hoje ela encontre em cada um de nós um coração aberto, não endurecido, de tal forma que esta tua palavra faça a obra que tu queres fazer em nossas vidas, desvendando as tramóias dos nossos pecados, nos trazendo o consolo do teu perdão à nova vida e, de forma muito especial, a orientação necessária, como também a fidelidade para permanecermos em ti. Ajuda-nos nesse sentido. Em teu nome. Amém. Em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
está responsável hoje pelos avisos. Bom dia, comunidade. Então, lembrete de sempre, né, que nas terças e quartas-feiras a gente tem célula, que é um estudo mais aprofundado da palavra. Tem 2 células presenciais na terça, uma na terça e outra na quarta, e na quarta-feira tem mais uma célula que é online. Então, se alguém tem alguma dificuldade, pode participar da célula online. Também nas quartas-feiras, às 2h30, às 14h30, a gente tem um encontro da UASE. Todas as mulheres da comunidade, ou mesmo fora, que alguém queira trazer algum amigo, alguma coisa, estão convidadas. Tá? Não é um grupo fechado, é um grupo aberto, e a gente pode convidar pessoas do nosso convívio para participar. O próximo domingo, então, lembrando também, é domingo de Santa Ceia, né, também que a gente possa estar presente nesse domingo e partilhar da mesa do Senhor, da comunhão estipulada por Ele próprio. Tá? E também, nesse mesmo dia, que é 19/11, né, o próximo domingo, a gente tem a Assembleia. A Assembleia eu acho que é para o orçamento do próximo ano, é isso, né? Para a gente ver e os projetos e planos para o orçamento do próximo ano. Dia 30 tem um encontro, é uma quinta-feira, dia 30, se eu não me engano, é isso, né? Uma quinta-feira. Dia 30 é um encontro de louvor e oração às 19h30 aqui na igreja, que já vem acontecendo há alguns meses. É 20 horas. 20 horas, pessoal, né? Às 17h30. 20 horas, dia 30/11, então, o nosso encontro das quintas-feiras. E no dia 15, que vai ser feriado, nós não teremos o ASA. Então tá, vocês estão ouvindo a Maria Paula que está me ajudando. Eu fiz uma colinha, mas nem tudo está aqui na minha colinha. Então, dia 15, quarta-feira, feriado, não tem mais, todo mundo de folga, passando um tempo com a família. Dia 3/12 é aniversário da comunidade, então a gente vai ter um culto especial. MC. É isso? Macóis. Marcóis. Grupo Macóis. Grupo Marcóis. Eu não conheço, não sei se alguém conhece. Não é o funk, tá? É o Macóis. Mas tem um MC aqui na frente. Ai, vocês ficam rindo de mim, né? Eu tenho coragem no dia que dá os avisos. Daí, então, dia 13/12, com esse grupo que não é funk. O aniversário da comunidade tem uma inscrição para fazer, tá, pessoal? Já está disponível. Para, eles ficam rindo aqui. As inscrições já estão disponíveis para o dia 13, Maria Paula, ali na frente? Sim. Já estão, então, o pessoal já está disponível as inscrições ali. Então, ali coloca o nome, quantas pessoas vão vir, que é para a gente poder se organizar melhor, tá? E nesse dia teremos a presença do pastor sinodal, o pastor Carlos. Então, Dia pastor, 13. dia 13. 3 de dezembro. E por último, nós temos, por último não, né? Por último dos avisos aqui. A gente tem a festa de advento, que é dia 12, dia 17 de dezembro. E assim, ó, é muito importante a gente assimilar que o culto não vai ser de manhã. O culto vai ser às 19 horas. Em especial, esse culto do dia 17/12, festa de advento e o culto à noite. É um domingo. É um domingo, isso. Domingo à noite, às 19 horas. E daí, nesse dia, logicamente, não vai ter culto pela manhã. Eu acho que da colinha que eu tinha aqui era isso. Daí a gente tem os aniversários. E hoje, Os aniversariantes de hoje. Olha, o Gilberto, a Elinor, que está aqui presente. Então, hoje, o Olinho Roberto. Então, o Senhor esteja guardando e
Mato Grosso. Hoje a oferta é para a missão no ensino de Mato Grosso. A de hoje? Então sabia que eu acho que era então a oferta de hoje é para a missão Ensino Mato Grosso e no último culto tivemos 225. Tivemos 41 presentes e R$225 de oferta. Isso? Isso, no próximo hino podem fazer a oferta. Então tá, pessoal, no próximo hino, então, tragam as suas ofertas. Deus abençoe as ofertas, abençoe também as mãos que se dispõem a fazer parte da sua missão por meio das ofertas. De forma muito especial, queremos agradecer a Mário pela mensagem trazida aqui. É sempre bom ouvir a palavra de Deus. E que bom que temos ouvidos para ouvir, não é? E que possamos então não somente ouvir, mas sobretudo colocá-la em prática. E não sermos como os solos que, apesar de terem recebido as sementes, não frutificaram, que morreram e se perderam ao longo da vida. Que Deus, por meio do seu Santo Espírito, nos guie, ilumine e dê sabedoria para que a palavra dele seja sempre colocada em prática em nossas vidas, na vida dos nossos familiares e ali onde estivermos. E nós temos então um mimo para a família, né? Para o Mário e para a Lore. Aqui é uma carteira que tem um cartão com limites infinitos para você servir a Deus. Então esse é para a Lore. Os bombons para o casal, né, para adoçar ainda mais a vida de vocês. E essa daqui é a cruz da oração.
parece que não sentimos Deus estando ali presente. Assim como Jó, no seu sofrimento, ele sentia que Deus não estava ali, né? E ele tinha a impressão de que procurava Deus quando ia para o oeste, Deus já estava no centro-oeste, quando ia para o sul, Deus estava no nordeste. Então, de que Deus estava fugindo dele, estava ausente. Então, quando a oração, ela cabe na mão, ela tem um encaixe perfeito para colocar na mão. E para quando formos orar, a palavra de Deus diz que podemos bater a porta, insistir, não que a nossa insistência irá convencer a Deus, mas irá convencer a nós da vontade de Deus. Então, que vocês possam usar essa cruz e saber que Deus é um Deus presente e estará sempre com vocês. Eu tirei do pacotinho aqui para mostrar, né? Do jeitinho certo. Muito bem. Convido aqueles que podem a se colocarem de pé para o nosso momento, então, de oração. Oremos. Querido Deus e amado Pai, somos gratos pela Tua palavra que nos desafia, pela Tua palavra que sempre de novo nos chama ao caminho da luz, ao caminho que é estreito, Pai, mas é o caminho da salvação. Te damos graças, Deus, pela vida do Mário, pela palavra trazida. E te clamamos mais uma vez que essa semente que foi hoje lançada possa gerar frutos. Pai, ainda queremos clamar pela vida dos nossos queridos que estão passando por dificuldades na área da saúde, na área financeira, Deus, na área pessoal e familiar. Te clamamos e lembramos do Mário, Senhor, que vem sentindo fortes dores, por isso não está aqui hoje. A noite foi curta para ele, mas nós sabemos e cremos que o Senhor também está no controle da vida dele. Te clamamos que todas essas dores possam cessar em nome de Jesus e que ele possa sentir o refrigério, Senhor, do Teu Santo Espírito. Lembramos também do Senhor Valmir, te damos graças porque ele já está em casa, Deus, sendo cuidado em casa pelos familiares, mas ainda te clamamos pela plena recuperação dele, Deus. Lembramos de forma muito especial também da dona Ana, que tem a saúde frágil, Deus, que ela também seja fortalecida pelo Teu Santo Espírito, Senhor, e que nesse tempo não somente cuide, mas que ela também seja cuidada pelos filhos e pelos familiares que estão ali por perto. Te clamamos, Senhor, pelas nossas vidas. Muitas vezes somos infrutíferos, muitas vezes, Senhor, somos aquelas pessoas que se alegram com a palavra, mas ainda durante a semana, ó Deus, esquecem dela e não as praticam. Tem compaixão de nós, somos falhos e pecadores e necessitamos sempre, ó Deus, do Teu auxílio para viver em comunidade, principalmente. Nessa pandemia é muito nítido, ó Deus, que nos acostumamos a estar em casa, a ouvir a palavra em casa e achamos que dessa forma estamos Te agradando e achamos que dessa forma estamos cheios do Teu Espírito. Mas isso, Senhor Jesus, é uma mentira que Satanás vem colocando no coração e na vida do Teu povo. Acorda a Tua igreja, Deus, e que estar e viver em comunidade seja, sim, uma vivência e prática do povo cristão, do povo que é chamado pelo Teu nome. Continua conosco ainda durante o restante desse dia, durante essa semana, e que tudo que ainda formos fazer seja para a glória e para a honra do Teu santo nome. Também lembramos, ó Deus, da dona Edith, sentiu fortes dores, mas hoje está aqui conosco, ó Deus. Louvado seja o Teu nome, porque essas dores cessaram e que ela pode estar aqui ouvindo da Tua palavra e se alegrando, ó Deus, com os valores do Teu reino. E tudo mais que temos a Te pedir e agradecer, fazemos isso quando juntos oramos a oração que o Teu Filho nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
Senhor sobre nós levante o rosto, nos dê paz, alegria e muita esperança, em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cantaremos ainda um hino, e durante esse hino eu convido a nos cumprimentarmos enquanto irmãos, enquanto família de fé. Paz, paz de Cristo, paz, paz que vem do amor e desejo, irmãos. Desejemos então a paz do nosso Senhor uns aos outros. Paz, paz de Cristo.